Escatologia em tempo de crise continua no livro do Apocalipse. Agora nós estamos no capítulo 10. Mas quando começa o capítulo 10 do livro do Apocalipse, nós entramos numa espécie de interlúdio. O interlúdio que teve entre o sexto e sétimo selo se repete aqui como um interlúdio entre a sexta e sétima trombeta. Não é o mesmo interlúdio, são questões diferentes. Mas há esse hiato, não? Ali. E o primeiro que nós vemos é justamente a questão do livro, do capítulo 10, que lembra muito a história do livro de Ezequiel, capítulo 2, que vai do verso 8, do capítulo 2 de Ezequiel, até o capítulo 3, no verso 4, quando Deus mostra a Ezequiel um livro e fala assim: ó, Ezequiel, come esse livro. E quando Ezequiel come esse livro era doce como a mel, e Deus fala que esse era um livro para quê? Para profetizar a nação de Israel. E na verdade, Ezequiel come as palavras que Deus falaria para ele. Em Jeremias capítulo 15, no verso 15 e 16, Jeremias fala assim: ó Senhor, eu comi as tuas palavras. Mas somente fala que comi, não fala de um rolo, não fala aqui nada, mas fala justamente desse alimento. E lembramos aqui, rapidamente, de Jesus no deserto, quando é tentado por Satanás, quando ele fala: não somente de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Isso pode nos ajudar um pouco a entender ou a clarificar um pouco o texto de Apocalipse neste capítulo. Mas vamos lá então. Capítulo 10 de Apocalipse. Como sempre, iremos aos poucos e vamos com os versos 1 ao 3. Vi outro anjo, Apocalipse 10, ok? Versos 1 ao 3. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com um arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. A descrição do anjo é no mínimo curiosa, não é? Você já reparou que esse anjo parece com a descrição de Cristo no livro do Apocalipse? Pois é. O anjo então é forte, desce do céu, envolto em nuvens, arco-íris na sua cabeça, rosto como o sol, pernas como colunas de fogo. Aí lembramos de Jesus. Isaías fala que é Deus forte. Jesus desceu dos céus para nós, para vir neste mundo, nascer e morrer na cruz e ressuscitar dos mortos. E ali então subiu envolto numa nuvem, e assim como os anjos falaram em Atos capítulo 1, verso 9, em Apocalipse 1, 7, ele descerá também nas nuvens. O trono de Deus também tem um arco-íris, Apocalipse 4, 3. Eu falei sobre isso já. O trono de graça, a aliança de Deus com Noé, mostra um Deus gracioso, disposto a perdoar, grande e rico em misericórdia. Mas por outro lado também, nós vemos esse rosto como sol, pernas como coluna de fogo, e a descrição de Cristo no começo, em Apocalipse 1, 15 e 16. É claro que esse anjo não é Jesus. Ou pelo menos eu parto desse princípio. Por quê? Porque mesmo que no Antigo Testamento, às vezes o anjo do Senhor seja uma teofania de Jesus, na verdade em Apocalipse, Cristo é Cristo e anjo é anjo. Sempre foram bem claros, distintivos, ambos os grupos. Então não há como dizer, bom, este aqui é Jesus. Embora tem teólogos muito respeitáveis que acreditem nisso. Então é o meu posicionamento. Ok? Mas este anjo enviado pelo Messias, ele vem com uma missão. Ele é um representante do Messias, e como representante do Messias, ele vem com a glória, o poder e a majestade daquele que o enviou. Esse livrinho, então, que aparece, ele é um rolo, nos lembra o rolo, não? Aquele livro que foi aberto, os selos foram abertos pelo Cordeiro. Mas neste caso, a palavra usada justamente não é a mesma palavra usada para esse rolo de Apocalipse capítulo 5. Na verdade, é a palavra usada para se referir ao livrinho, um livro menor. Um livro que, ao invés de estar selado, é um livro que está aberto. O anjo então coloca seu pé sobre a terra, coloca o outro pé sobre o mar, o que mostra o domínio sobre a criação do mundo. E vemos então Deus dominando a criação como um todo, dominando o mundo inteiro. Nós vemos Deus no seu domínio sobre todas as coisas. As pessoas às vezes acham que Satanás domina sobre as coisas, e não é. A Bíblia chama Satanás
o príncipe deste mundo, mas o rei da glória é Jesus. E ali nós vemos então o brado em alta voz, falando sobre a autoridade do Cordeiro, com essa voz de leão. Como fala Apocalipse 5:5, o leão da tribo de Judá. E Amós 3:8 fala que a voz do Senhor é como a voz de um leão que ruge. Satanás anda como um leão que procura quem devorar. Ele procura quem devorar, mas a Bíblia fala que o leão da tribo de Judá, ele venceu. Olha a grande diferença. Satanás é um enganador, é um vigarista baixo calão. Tem jeito. Ali então, o verso 3 conclui dizendo que quando bradou aquele anjo, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. A voz de Deus ressoa como estrondo de muitas águas, é como trovão. Salmo 29 fala sobre isso, Jó capítulo 26, 14, capítulo 37, verso 5, João capítulo 12, verso 28 e 29, que é aquele texto quando Jesus fala: Pai, glorifica o teu nome. E vem a voz que fala assim: eu glorificarei ainda mais. E todo mundo ouviu como um estrondo. Acontece isso também em Atos, com a conversão de Saulo. As pessoas ouviram um estrondo, mas não entenderam a voz. Não entenderam a voz. Porém, o detalhe neste momento é que a voz fala, os trovões falam. João ia escrever e uma voz fala para ele para não escrever, para guardar isso. Quando Paulo sobe os céus em 2 Coríntios capítulo 12, também ele fala que ele ouviu coisas que não foram dadas para ele falar. Quando Daniel no capítulo 12 escreve a profecia, o anjo fala para Daniel: esta profecia está selada até o tempo do fim. Nem sempre nós conheceremos os caminhos do Senhor. Deus exerce e cumpre sua vontade de tal maneira que ele sempre será glorificado. E Deus muitas vezes é glorificado no seu silêncio. Por quê? Porque Deus nem sempre é obrigado a dizer o que ele vai fazer. Aliás, Deus não é obrigado a coisa nenhuma a dizer o que ele vai fazer. Ele é Deus. E isso me lembra a história de Nárnia, quando em Nárnia, a história de Nárnia do C.S. Lewis, quando Aslan aparece de tempo em tempo, sempre se lembra que Aslan é um leão que não é domesticado. E nos lembra muito sobre o caráter de Deus. Deus aparece, Deus interage, Deus atua com a gente, Deus mostra seus caminhos e vontade, mas Deus não é servo do ser humano. E nós temos que lembrar isso, Deus não é servo do ser humano. E quando Deus muitas vezes, no seu silêncio, ele age não porque ele quer dar uma surpresa, na verdade porque ele deseja que nós dependamos dele. Não podemos nos esquecer que Deus é Deus. E sua soberania envolve sua autonomia de fazer aquilo que ele quer, de acordo com a sua vontade, sem sentir a necessidade de prestar contas. Por isso, inclusive o que acontece no livro Apocalipse, quando João vai escrever e fala assim: não escreva isso, mostra justamente a vontade de Deus, a soberania de Deus de ensinar ao seu servo o que deve, o que não deve ensinar. Devemos confiar no silêncio de Deus na história, nas nossas vidas e circunstâncias. O seu silêncio não quer dizer que Deus não esteja atento. Simplesmente é a sua vontade. E corresponde a nós confiar e depender nessa decisão divina. Por outro lado, outro detalhe, onde Deus cala, nós não podemos criar vozes. Poderia-se especular muito sobre aquilo que foi dito, mas na verdade, especular sobre isso é cair num terreno perigoso. A Bíblia não fala o que Deus falou. João não registrou. Quem somos nós para criar teorias em função disso? O silêncio neste texto nos mostra que nem sempre teremos as respostas. Corresponde acompanhar o silêncio de Deus sem especulações, principalmente nas profecias. Por isso, muito cuidado com profetas que mostram datas, acontecimentos e detalhes como se fossem os iluminados. Esses são falsos profetas. O que a Bíblia fala é que nós não devemos temer a esses falsos profetas. Por quê? Porque mesmo que essa profecia se cumpra,
Eles vão querer que as pessoas prestem culto a eles e não a Deus. Ou usar eles como mediadores entre Deus e nós. Ou seja, eles se colocam como Jesus, quer dizer, se colocam como ídolos. Não é para seguir. Não é para atentar para suas vidas. Não é para temer. Simplesmente para ignorar e denunciar. São falsos profetas. E ali nós vamos então para o verso 5 ao 7, que é a mensagem desse anjo. Então o anjo que via em pé, como fala João, sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Seu juramento demonstra a veracidade das suas palavras. Ele jura pelo nome do Senhor. Quando a pessoa jura, na verdade, está colocando como testemunha alguém para mostrar que sua palavra é veraz e verdadeira. É claro que Jesus fala para não jurar. Mas aqui o que se mostra é uma cerimônia onde o juramento é uma maneira de demonstrar às testemunhas de que as suas palavras pertencem ao Senhor. Como ele coloca Deus? Aquele que vive pelos séculos dos séculos, a eternidade do Senhor. O mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles existe, a soberania e o controle do Senhor sobre todas as coisas. Então o anjo vai mostrar a eternidade de Deus por um lado, um Deus eterno, um Deus que tem na sua mão a história, porque ele está acima da história, e um Deus que governa sobre tudo, que rege o mundo, que é o Deus soberano de tudo. E nesse momento as palavras são: já não haverá demora. E nos lembra Jesus na cruz quando fala está consumado. Para nós, a consumação da ira de Deus aconteceu com Jesus. Está consumada a ira de Deus. Nosso pecado foi perdoado nessa hora. Por isso não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Porque o nosso pecado foi perdoado. Já não haverá demora. Para nós aconteceu na cruz. Mas para aquele que não conhece Jesus, a expressão já não haverá demora é a expressão do está consumado. É a consumação da ira de Deus sobre o ímpio. E nós veremos isso nas taças da ira. As taças da ira é a consumação da ira de Deus sobre o ímpio. É o está consumado de Deus para o ímpio. Que diferença! Em Cristo, a ira de Deus para todo aquele que crê está consumada. Jesus carregou a ira de Deus sobre si. Mas para aquele que não conhece Jesus, ele está acumulando ira para o tempo final. A Bíblia fala isso também. Mas no dia da voz do sétimo anjo, então, quando tocar, o mistério de Deus se cumprirá. Isso é o terceiro ai, a sétima trombeta. Se cumprirá tudo e será o dia do Senhor. Dia de alegria para o justo, dia de tristeza, de pranto, de lamento para o ímpio. Quando esse dia chegar, não haverá como clamar por misericórdia ou arrependimento. Acabou. Acabou o tempo da graça. Por isso, nós podemos encerrar até aqui, né, esta mensagem, mostrando o seguinte. O anjo vem com uma mensagem poderosa. O juízo de Deus virá sem demora. Os pecadores precisam se arrepender. E já o tempo está se aproximando. Nós, na autoridade de Cristo, também devemos proclamar essa mensagem. Isso nós veremos. As palavras do anjo a João. Mas essa mensagem da graça de Deus, do arco-íris, ela deve vir junto com o juízo de Deus, os trovões, porque sempre andam juntas. A graça de Deus, o juízo de Deus. Graça para aquele que crê, juízo para aquele que não crê. Graça para aquele que não crê, porque o evangelho é apresentado nessa hora. Mas o juízo virá se essa pessoa não crê na mensagem. Então sempre a mensagem da graça deve vir acompanhada com a mensagem do juízo. E sempre a mensagem do juízo deve vir acompanhada com a mensagem da graça. Nós vemos isso no Antigo Testamento, com as mensagens dos profetas. Eles falavam do juízo de Deus, da destruição que Deus ia trazer sobre as cidades, sobre as nações impenitentes. Mas ao mesmo tempo, era uma chamada para o arrependimento, para voltar a Deus. Sempre ouvi isso. Nós devemos lembrar isso. O tempo se acaba,
a nossa redenção se aproxima. Para você que está em Cristo, é tempo de fazer o que Jesus falou. Erguei nossas cabeças porque a nossa redenção está próxima. Mas se você não conhece Jesus, é tempo de buscar a Deus no arrependimento e fé. É tempo do arrependimento. É tempo de clamar pelo perdão dos pecados, para que essa graça divina venha sobre nós, venha sobre a sua vida. Eu sou um pecador, mas eu era um pecador sem Cristo, que vivia de acordo com as coisas do meu coração. Quando eu conheci a graça de Deus, quando conhecemos a graça de Deus, entendemos que nós ainda somos pecadores. Mas não vivemos mais em função dos nossos pecados. Nós vivemos em função da graça de Deus, em função do perdão do Senhor, em função da misericórdia e do amor do Pai. Como sabemos isso? Porque sabemos que Jesus morreu para tomar nosso lugar na cruz, para carregar o fardo da ira de Deus sobre Ele e não sobre nós. O arrependimento, a fé em Cristo é justamente crer que Jesus tomou o nosso lugar na cruz, que o nosso pecado foi levado naquele momento, mas eu preciso me arrepender dos meus pecados e crer em Cristo como único e suficiente Salvador. Entregue esse coração a Jesus em arrependimento e fé. Escatologia em Tempos de Crise conclui por aqui. Até uma próxima oportunidade. Que Deus te abençoe. Seguimos no estudo do Apocalipse na próxima ocasião, que o livro ainda não acabou. Até então.